Vou fazer uma breve explicação aqui sobre transporte de calor em aletas. As aletas nada são nada mais do que uma superfície estendida, como se uma reguinha dessa aqui, ó. Se eu esquento aqui, ela vai pegar o calor dessa extremidade e distribuir ao longo do seu corpo. O que acontece? Eu consigo retirar calor, por exemplo, de uma superfície quente e distribuir ele para a atmosfera, né? Ou ao longo do próprio corpo. Se eu ponho o dedo numa panela quente, eu queimo meu dedo, né? O calor, então, é uma energia que vai passar de onde está quente para uma superfície mais fria. Bom, de forma geral, nós temos algumas formas de transporte de calor, que é condução, convecção e radiação. Basicamente, nós focaremos nas duas principais, que seria condução e convecção, certo? A equação que rege o transporte de calor por convecção pode ser usada essa daqui, ó. Então, o calor total, dado em watt, é o coeficiente de película vezes a área de contato entre o sólido e o fluido, vezes a diferença de temperatura do sólido menos a temperatura do fluido. O que é a temperatura do fluido? Seria a temperatura bem longe do sólido, ou seja, uma temperatura em que a atmosfera ainda não foi perturbada pela presença do sólido aquecido. Por exemplo, nessa figura, temos aqui longe desse sólido que está quente, eu tenho a temperatura do ar, que não sente de forma significativa que o sólido existe, ou seja, aqui longe o ar não foi modificado, sua temperatura não foi modificada. Aqui perto da barra, veja, eu tenho, esse aqui seria o gráfico de temperatura, colado na barra eu vou ter temperatura do sólido. Um pouquinho mais longe a temperatura já diminui. Quase lá, bem longe, aqui nesse limiar que eu chamo de camada limite, eu vou estar na temperatura do fluido. Veja só, temperatura do fluido. Se eu não tenho uma convecção forçada, ou seja, se eu não tenho um ventilador, naturalmente vai acontecer um perfil de velocidades em volta desse sólido. Então a molécula do fluido encosta na placa de sólido, vai se aquecer fortemente, como esse gráfico aqui diz, e como ela está encostada na parede, ela vai ficar presa. Então ela não tem mobilidade para se movimentar para cima. No entanto, a vizinha dela vai receber esse calor. Então, e como ela tem uma mobilidade um pouco maior, ela vai se desprender e vai se movimentar para cima. Esse daqui, esse perfil, é esperado se eu tiver uma convecção natural. Então, longe da placa, e não muito longe, porque a temperatura já vai estar fria, né? Eu vou ter um perfil máximo de velocidade. E dentro dessa camada aqui onde as coisas acontecem, ou seja, onde a temperatura do fluido está perturbada, eu vou ter o fenômeno aqui que eu preciso estudar. Então eu chamo dessa camada aqui de camada limite, tá? Então é mais ou menos aí quando a temperatura do fluido está quase lá, próximo do infinito, tá? Então quando a temperatura do fluido começa a ser perturbada pela presença de um sólido, eu estou dentro da camada limite. Como disse, então, o calor de convecção é dado pelo coeficiente de película, no H, vezes a área de contato entre o sólido e o fluido, vezes a diferença de temperatura entre eles. Né? Deixa eu ver, vamos pensar um pouco, né? Se eu quiser aumentar a troca de calor entre um sólido e um fluido, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o coeficiente de película. Como que eu faço isso? Ligando um ventilador, uma ventoinha, um cooler. Né? Então, aumentando o coeficiente de película, eu aumento o calor trocado. Aumentando a área de troca térmica, eu aumento o calor trocado. Diminuindo a temperatura do fluido, eu também aumento o calor trocado, porque esse termo é negativo na equação. Né? Então, eu posso abordar de forma engenhosa, né? A engenharia, então, tem 3 mecanismos aqui para trabalhar com isso. Como é que eu faço então para aumentar a área, por exemplo, de um componente eletrônico? Não quero isso. Então eu uso uma aleta. Eu encosto alguma coisa nesse componente eletrônico, que eu quero minimizar, né? Na era da miniaturização.
para poder tirar calor dessa coisa. Então, aumentando essa área de troca térmica, através de uma superfície sólida, que eu chamo então de aleta. Então, isso aqui é um esquema, né? Então, eu tenho uma superfície sólida aquecida, uma aleta encostada nela. Vou fazer um balanço de energia nesse elemento infinitesimal da aleta que eu desenhei aqui, que eu chamei de dx, esse comprimento. Tá? Essa aleta tem um diâmetro uniforme, que eu chamei de d. O comprimento total dela seria L. Temperatura do sólido eu chamei de Ts, ou Tb, depende da literatura. E a temperatura do fluido eu chamo de T infinito, ou seja, a temperatura do fluido longe do sólido. Então, fazendo um balanço de energia naquela bolachinha que eu desenhei lá na aleta, cujo comprimento aqui seja dx, o calor que chega na superfície esquerda chega por condução, chamei de QE na posição x, e sai tanto na lateral quanto na face direita da bolachinha, né? Na lateral ele sai por convecção, aquela equação que a gente acabou de ver. E na bolachinha, na face direita da bolachinha, enquanto eu não estiver na extremidade, ela sai por condução, ou seja, para a bolachinha seguinte. Continuidade aqui da aleta, até chegar nessa face aqui. Aqui não, aqui ela vai sair por convecção também para a atmosfera, né? Mas naquela bolachinha, o balanço de energia pode ser dado por esse esquema aqui, ó. Então eu tenho, em regime permanente, o calor que chega, sai, não acumula temperatura, não muda, né? Então, tudo que entra, sai. Então, vamos lá. Calor de condução que entra é igual ao calor que sai por condução na lateral, quer dizer, por condução em x mais dx, e sai também por convecção na lateral, certo? Isso em regime permanente só. O calor de condução é dado por essa equação aqui, ó, menos K vezes a área de troca térmica, vezes derivada da temperatura em relação ao raio, tá? O gradiente de temperatura. O K seria a condutividade do material. Alumínio tem uma ótima condutividade, aço inox, uma condutividade não muito boa. Tudo isso é tabelado. Então procurem referências de fenômenos de transporte, tabelas de condutividade que vão encontrar. Então, substituindo essa equaçãozinha aqui, nessa equação zona que nós começamos aqui, e fazendo um monte de simplificações, isso está nos livros de fenômenos de transporte, nós vamos chegar em uma solução, uma equação, cuja solução geral é essa daqui, ó. Eu tenho um C1 elevado a mx mais um C2 elevado a menos mx. O objetivo desse vídeo é fazer um resumo, tá, gente? Para ser bem rápido, porque é só para dicas, para quem for fazer um experimento de aletas. Mas se quiserem esse material eu tenho disponível, também posso disponibilizar. Todo o passo a passo. Ou pausem o vídeo e deem uma lida no que está escrito aí por trás. O fato é que eu preciso, dada essa condição aqui, ó, só explicar cada termo, tá? O que é o M? O M é essa variável aqui, ó, que apareceu substituindo todas essas constantes por m². Para quê? Só para chegar numa equação que eu encontro no livro de cálculo. Uma solução geral para ela, para eu não ter que resolver, né? Entenderam? Então, o m ao quadrado nada mais é que isso daqui. Ou seja, m é a raiz quadrada de 2πr vezes o h barra, que seria o coeficiente de película, dividido pela área da seção transversal dessa aleta, vezes ainda a condutividade do material, certo? Mas isso tudo eu vou explicar um pouco mais à frente. Bom, então, solução geral dessa equação aqui seria essa equaçãozinha aqui, ó. E eu preciso encontrar, então, C1 e C2 para definir, então, uma equação geral para θ. O que é o θ se eu comecei com temperatura? O θ nada mais é do que a delta temperatura, a temperatura daquele ponto onde eu estou analisando, na minha aleta, menos a temperatura do fluido. Então, se eu estiver na base, aqui vai ser a temperatura do sólido. Se eu estiver na extremidade da aleta, esse T aqui vai ser a temperatura em L, lá naquela extremidade da aleta. Se eu estiver no meio da aleta, vai ser a temperatura no meio da aleta. Tá? Então, é uma equação que me descreve a posição, a temperatura em qualquer posição da minha aleta.
Isso que é legal. Então vamos lá, isso que eu quero chegar. Então, dada essa equação, preciso definir C1 e C2, preciso de duas condições de contorno. A primeira condição de contorno é a temperatura na base da aleta, que a gente sabe que na base da aleta a temperatura equivale à temperatura do sólido, que geralmente é conhecida. Tá? E a outra condição de contorno é na ponta da aleta. Isso vai depender de cada tipo de aleta. Tá? Se eu tiver uma aleta curtinha, a ponta dela vai ter a extremidade aquecida, não vai estar mais a temperatura ambiente. E isso vai me gerar uma condição de contorno que vai gerar um equacionamento, meio complicadinho aqui o algebrismo, mas que chega nessa equação final aqui, ó, que diz que a temperatura da aleta em qualquer ponto, menos a temperatura do fluido, dividido pela temperatura do sólido, menos a temperatura do fluido, é igual ao coeficiente película dividido por condutividade vezes o M, que vocês já viram que é o M, vezes o seno hiperbólico de mL menos x, L é o comprimento da aleta, x é a posição em que eu quero definir essa temperatura, ou seja, pode ser igual a zero na base da aleta e igual a L na pontinha da aleta, mais cosseno hiperbólico de mL menos x dividido por coeficiente película sobre condutividade vezes M, vezes seno hiperbólico de mL mais cosseno hiperbólico de mL. Essa equação aqui me dá o perfil de temperatura, ou seja, para cada posição x do comprimento da aleta, eu tenho a temperatura definida ou calculada, estimada a partir desse modelinho para cada ponto. Tá? Então, o perfil de temperatura para cada ponto. Olha que interessante. A partir dessa equação aqui, eu consigo chegar nessa daqui, ou seja, quanto de calor total que a aleta consegue dispersar. É o mesmo que ela ganha da base, né? Então chega nessa equaçãozinha também. Meio chata, né? De colocar na calculadora a gente erra muito. Então sugiro colocar numa planilha, como no Excel, por exemplo. Bom, se eu tenho uma aleta não curtinha agora, mas com a pontinha dela isolada, ou seja, eu coloquei um isolante na ponta, ela não perde calor. Gera uma outra condição de contorno, que vai gerar essa equaçãozinha aqui, ó, um pouquinho mais simples, né, para o perfil de temperatura dessa aleta. Se, ao invés de isolar aquela ponta da aleta, eu coloquei ela em contato com uma superfície cuja temperatura eu controlo, ou seja, a temperatura é constante, eu chego nessa outra equação aqui, em função dessa nova condição de contorno. Tá? Então, essa outra equação seria para aletas com temperatura especificada na ponta dela, naquela extremidade. Ou, se eu tiver uma aleta muito longa, ou seja, a temperatura da ponta dela já está igual à temperatura atmosférica do ar que está ao redor, longe dela, por exemplo, então eu tenho uma aleta que eu digo infinita, ou seja, ela é tão longa que a ponta dela já não enxerga mais que a base está aquecida. Esse é o entendimento. Então, o perfil de temperatura é uma equação mais simples ainda, é dado por essa equaçãozinha aqui, ó, exponencial de menos mx. E é isso, turma. Basicamente, então eu tenho 4 aletas diferentes. Então, quando eu for utilizar um modelo matemático para tentar descrever uma aleta de forma experimental, eu preciso analisar qual tipo de aleta se aproxima mais ao meu modelo matemático, né? Que tipo de aleta seria? Uma aleta curta. O que significa aleta curta? Que a extremidade dela está aquecida, perturbada pela outra extremidade que está encostada na base, aquecida, né? Então ela esquentou uma ponta e esse calor conseguiu chegar até essa pontinha aqui e começou a perder também para a atmosfera por convecção. Mas se pelo contrário, essa aleta está encostada numa base quente, no entanto, essa ponta, a outra extremidade dela, não sofreu alteração de temperatura, ou seja, está igual à temperatura da atmosfera longe dela, então eu considero que essa é uma aleta infinita. E os outros dois casos são triviais, né? Ou ela está diabática, ou seja, eu isolei a pontinha dela, ou ela está com a temperatura controlada. Eu defini quanto vai ser aquela temperatura porque eu estou encostando em algo que tem a temperatura constante. Então, são equacionamentos diferentes, certo? Deixa eu ver o que mais. Vamos lá.
equação da temperatura. Então, basta a gente isolar, por exemplo, pegando como exemplo aqui essa equação da letra infinita, né? Então, isolando Ts menos T do fluido passa para lá, multiplicando, eu consigo então calcular quanto vale essa temperatura. Se eu derivo isso daqui e substituo nessa equação aqui do transporte de calor por condução, eu chego no calor total que a letra consegue extrair do sólido. Tá aqui, ó. Trivial, né? Se eu quiser saber isso. Aqui eu coloco um exemplozinho, só para fazer cálculos à toa, tá? Para vocês terem uma ideia. Mas, deixa eu ver o que mais que eu apresento aqui. E uma sugestão muito interessante, que realmente recomendo, seria usar uma planilha para fazer os cálculos e gráficos, tá? Então, coloquem aí, montem a planilha da forma como vocês preferirem, mas está aqui uma sugestão aí que vocês podem utilizar. Para quem for calcular o calor que a letra rouba ou que ela perde para a atmosfera, pode usar essa parte de calor também. Para quem for só comparar perfis de temperatura, basta calcular a temperatura em alguns pontos definidos da letra. Mas deixem automático, tá? Fica mais rápido de fazer. Bom, outros perfis de temperatura, só resumindo aqui em uma tabela, eu peguei essa tabela aqui do livro do Incropera. Então nós temos aqui, só para vocês entenderem a tabela, θ sobre θb nada mais é que temperatura menos temperatura do fluido, dividido por temperatura da base menos temperatura do fluido. Então tem aquela primeira equação que eu já mostrei, para a letra curta, tem essa outra equação para a letra diabática e essa outra equação aqui do perfil de temperatura para a letra com a temperatura especificada na ponta. E para a letra infinita nós temos essa equaçãozinha aqui. Isso daqui, essa outra parte, seria para quem quer calcular o calor total que a letra consegue retirar daquele sólido, que em regime permanente é igual ao calor que ela perde para a atmosfera, né? Certo? Gostaram do vídeo? Espero que façam um bom trabalho.